Andréia, eu comecei em janeiro um movimento na loja chamado Primeira Vez. Então, a partir de fevereiro, desde fevereiro, no caso, todos os meses eu faço algo pela primeira vez. Por quê? Conversando com as minhas clientes, com as minhas seguidoras, na vivência com mulheres em geral, eu sou mulher, eu vejo que nós mulheres não nos arriscamos a ter primeiras vezes. A gente vive uma vida tão linear. O que que o marido quer agora? O que que o filho quer agora? A minha profissão. E que a gente esquece de ter primeiras experiências. E eu já me deparei com muitas mulheres lá na frente, maduras, que se arrependem tanto de não ter provado uma comida nova. Não é subir o Everest, é coisas simples da vida. Que gostavam de dançar quando eram jovens, mas depois foram tendo filhos, profissão, e lá na frente ela fala assim, nossa, eu devia ter dançado tanto, tão mais, devia ter dançado mais. Que nem aquela música, né? Devia ter me arriscado mais. E é isso. Então, todo mês eu tenho esse movimento que eu faço alguma coisa diferente, alguma coisa pela primeira vez. Alguns meses eu faço sozinha, envolvo parceiras, outros meses eu envolvo seguidoras e as minhas clientes. E é isso que a gente estava falando, a importância de ter primeiras vezes, de se arriscar. Nossa, Cá, super legal, né? Nesse bate-papo, eu sempre tenho uma coisa que eu falo. Por que que a gente tem muitas memórias lá da infância e memórias afetivas na adolescência? É porque a gente vive pela primeira vez e a gente vive numa intensidade. Então, o nosso cérebro guarda aquilo como, nossa, que nostálgico, que bom, que gostoso que foi, né? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso, de se experimentar, fazer coisas novas. Uma porque muitas vezes a gente tem medo da frustração. Ai, se eu fizer e não gostar? E se o outro pensar alguma coisa? E se isso, e se aquilo? Né? E a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas. Então, eu vou comer sempre a mesma comida, eu faço o mesmo trajeto para É o casa. garantido? É o garantido. O Por famoso me... garantido. Assim não tem erro. Exato, né? Assim não tem erro. Mas, neurobiologicamente falando, quando a gente vivencia algo pela primeira vez, primeiro vem aquela ansiedade, né, aquele Friozinho friozinho na na barriga. Eu barriga, adoro esse friozinho. como do primeiro encontro, né, aquele friozinho na barriga de se arrumar, se produzir. E assim, isso libera vários hormônios responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, também, né, de experienciar aquilo. Então, assim, várias sinapses começam a acontecer a nível cerebral, né? Então, para a saúde mental também isso é muito importante. E depois que a gente tem essa experiência, dificilmente você se arrepende, não é? Porque você fala assim, nossa, que bom que eu experimentei. Não pode não ter gostado muito, mas ao menos eu experimentei. Sem dúvida, assim, né? É como eu falei, aquela memória que vai ficar ali. Então, a gente memoriza algo que teve uma intensidade emocional. E o que faz nós sentirmos que nós estamos vivos é vivendo. Parece uma frase clichê, Clichê. mas é verdade. E por que será que a gente vai perdendo o prazer de viver algumas pessoas? Talvez por estar deixando de viver. Fazendo sempre as mesmas coisas. Aquilo para de ter o sabor, o brilho, por medo de se arriscar. Às vezes é num relacionamento, às vezes é numa intimidade íntima com o seu parceiro, numa roupa mais ousada, num batom vermelho, será que eu vou ficar bom ou não? Coloca o batom. Se não fica bom, tira, mas ao menos testa. Né? Ou ir num lugar diferente, ou fazer um trajeto diferente e observar o que tem ali, vivenciar aquele momento, né? Quais são as sensações que eu tenho, que sabor que tem, que cheiro que tem. Sentir a vida e não sobreviver, né? Eu tenho uma frase que eu ouço muito das minhas clientes, muito das meninas que me acompanham, que interagem comigo, que é a frase que a gente mais ouve entre mulheres. Ai, eu tô tão perdida. Você não ouve isso muito de mulher? Quem eu sou, estou tão perdida, não sei que caminho seguir. E o que eu falo quando chega uma mulher pra mim e fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão perdida? E daí eu pergunto assim, mas o que que você está fazendo para se sentir perdida? Ela não sabe responder. Porque acompanha comigo o meu raciocínio. Para você se perder, é necessário você estar se movimentando. Não tem como perder algo parado. Então, talvez ela não está perdida, só está travada.
tá travado naquele looping eterno de viver, fazer só a mesma coisa. Então, eu falo: "Querida, você não tá perdida, você só tá parada". E para se perder é necessário se movimentar, é necessário realizar coisas, provar coisas, viver, se sabe, se permitir se perder, porque eu acho isso Uhum. essencial. A vida, a gente precisa se permitir se perder, porque isso quer dizer que a gente está vivendo, que a gente está experimentando. A dúvida, ela é saudável até certo ponto. Concorda comigo? Sim, a dúvida faz, né, te impulsiona, ela te Exatamente. impulsiona em buscar. Então, estou perdida? Tá, mas aonde que eu estou, né? Para que cami então que caminho que eu devo seguir? Uhum. É, E daí eu finalizo: quer se encontrar? Se perca, ótimo. se perca. E se reencontre É, no final. exatamente. Se perca. Só se permita, a gente não se permite se perder. Isso mesmo.